Pessoal, tudo bom? Então, vamos começar a falar aí agora das propriedades dos determinantes. Na aula passada a gente viu o método mais genérico que a gente tem, tá? Não é a definição formal, mas é o método mais generalizante, que é aquele método de Laplace ali, né? Que envolve os cofatores, envolve menor complementar, aquela coisa toda. A partir desse método, a gente consegue descobrir algumas propriedades interessantes de determinantes. Então tem várias delas aí na teoria, tá? Eu vou falar algumas aqui, que eu acho que eu consigo aprofundar um pouquinho mais do que está na teoria. Tem umas que são bastante evidentes, outras menos, né? O que eu acho que a teoria está contemplando plenamente ali, eu vou falar só nos exercícios, e aqui eu vou dar uma pincelada ou outra em algumas aqui que eu escolhi, tá? Então aqui, ó, essa propriedade aqui, primeiro que eu vou falar, diz o seguinte, ó, se você pega uma matriz com duas linhas ou colunas iguais, tá? Com os mesmos elementos, nas mesmas posições correspondentes, então o determinante dessa matriz é igual a zero. Essa propriedade pode talvez não ser tão imediata, então a gente pode pensar nela a seguinte, ó. Primeiro pega uma matriz 2 por 2. Aí nesse caso é imediato, né? No caso as duas linhas iguais, se fossem as duas colunas iguais, o raciocínio seria exatamente análogo, né? 2 por 2 eu pego A vezes B, menos na diagonal secundária B vezes A, e isso dá zero, tá, pessoal? Para você ver isso para matriz de ordem maiores do que 2, de ordem superior, você vai pegar o seguinte, ó. Você vai pegar uma linha, vai pegar a linha distinta, tá? Dessas duas. Se forem as três iguais, aí o negócio flui bonitinho, pode pegar qualquer uma, tá? Mas se forem duas iguais e uma distinta, pega a linha distinta e imagina o desenvolvimento de Laplace aqui para ela, ó. Aí no desenvolvimento de Laplace vai acontecer o quê? Menos 1, lembra? Elevado à posição da linha mais a posição da coluna. O elemento aqui de cada linha ou coluna que você escolheu, no caso aqui a gente escolheu a linha diferente. E aí, o determinante da matriz tirando a linha e a coluna de cada um desses elementos, né? Então, por exemplo, ia ficar menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes D, tirando a matriz, a linha e a coluna do D, ia ficar uma matriz com duas linhas iguais, 2 por 2, para cada um dos elementos da linha escolhida, ou da coluna. E como a gente já sabe que a matriz 2 por 2, com linhas iguais, seu determinante é zero, o desenvolvimento de Laplace nos mostra que esse determinante aqui é zero também, tá? E esse aí é o princípio, pessoal, indutivo, né? Então a demonstração desse fato, que a gente não vai ela até o final, a gente está dando só a ideia, é esse passo indutivo. Se fosse uma 4 por 4, você já reduziria a uma 3 por 3 pelo desenvolvimento de Laplace, de novo pegando uma linha diferente, né, e não igual. Se forem todos iguais, aí o negócio flui com mais rapidez ainda, tá? E assim por diante, né? A indução, como é que seria a indução propriamente dita? Você diz, por hipótese, valeria para uma matriz de ordem n por n, e aí você mostraria que vale para n mais 1, fazendo essa redução, dessa mesma forma. Tá, pessoal? Então, duas matrizes com linhas ou colunas iguais, seu determinante é zero. Você vai perceber aí no material teórico, se você ainda não leu, que basicamente todas as propriedades ali, que ele fala de alguma propriedade que envolve linhas, vale também para colunas, tá, pessoal? Isso por quê? Isso porque o determinante de uma matriz é igual à da sua transposta. Lembra o que é a transposta, pessoal? Transposta é quando você troca a linha e a coluna de posição. Ó. Então, o que era a primeira linha passou a ser primeira coluna, e o que era a segunda linha passou a ser segunda coluna, numa 2 por 2, tá? Então, numa 2 por 2 aqui, é claro que isso aqui vai ser verdade, ó, porque aqui vai ser AD menos BC, e aqui também AD menos CB, que é igual, né? A AD menos BC, tá? E aí você aplica também o raciocínio indutivo, igual foi aqui nessa primeira propriedade, com duas linhas ou colunas iguais. O raciocínio indutivo, você pega uma 3 por 3 e pega a sua transposta. Aí se você escolher, por exemplo, a primeira linha aqui, né, para fazer o desenvolvimento de Laplace aqui, de uma 3 por 3, na sua transposta você pega a primeira coluna.
E aí você vai ver que no desenvolvimento de Laplace vão aparecer exatamente as mesmas matrizes, só que uma transposta da outra, 2 por 2. E como em 2 por 2 a gente sabe que vale essa igualdade, na 3 por 3 vale também, tá? Então é assim que se mostra essa importante propriedade, que o determinante de uma matriz é igual ao da sua transposta. Beleza, pessoal? Pegar essa propriedadezinha aqui primeiro, ó, essa aqui de baixo, que diz o seguinte: você pega uma linha de uma matriz, ABC, aqui, uma 3 por 3 só para fixar as ideias, tá, pessoal? Mas isso aqui vai ser generalizante, vocês vão perceber, tá? O determinante de uma matriz que você multiplicou toda uma linha por uma constante K é igual a K vezes o determinante da matriz originária ali, sem ter multiplicado a linha ou a coluna, por K, tá? Então aqui GHI, tá? DEF, GHI, ABC e o K, que multiplicou uma linha inteira, multiplica, é como se ele tiver, é igual ao K multiplicando o determinante da matriz original, pessoal, tá? Isso é tranquilo de ver, pessoal, isso é tranquilo de ver. Nada mais é do que você pegar o desenvolvimento de Laplace com relação à linha ou à coluna que foi multiplicada. Aí vai aparecer lá exatamente, né, os mesmos sinais. Se você tivesse pego a linha, né, originária ali, né, exatamente as mesmas matrizes, porque você vai estar tirando a linha e a coluna, o que vai sobrar são exatamente as mesmas matrizes ali, só que cada uma delas multiplicando por K, né? Ao invés de ser só por A aqui, seria por KA, ao invés de ser só por B, por KB, ao invés de ser só por C, por KC. Então, se você colocar o K em evidência ali, você percebe claramente essa propriedadezinha aqui, pessoal. Também não é muito complicado de ver, é só fazer o desenvolvimento de Laplace com relação a uma matriz aqui que você tem uma soma de duas coisas, tá? Então, por exemplo, aqui na linha ou na coluna, no caso aqui em relação à primeira coluna, ó, a segunda coluna elementos, a terceira coluna elementos, e na primeira coluna uma soma de elementos em cada posição, tá? Não é difícil de ver, na verdade é o mesmo desenvolvimento ali, usando a propriedade distributiva com o desenvolvimento de Laplace, que isso é igual ao determinante de A1, A2, A3, ó, repara que os B's ficaram de fora, tá? A4, A5, A6 e A7, A8, A9, mais o determinante agora com os B's aqui, B1, B4 e B7 na primeira coluna, e o resto se mantendo constante, tá? A2, A5 e A8, A3, A6 e A9, tá? Essa propriedade não está tão explícita aí na teoria, tá, pessoal? Mas aí ela vale também. Perceberam ela? Se não perceberam, com exemplos numéricos ali, a gente volta a falar dela aqui, vai ficar mais claro ainda, tá, pessoal? Mas aí, e essa com essa, vai me dar como consequência a última propriedadezinha que eu vou falar aqui, que envolve um pouquinho da combinação linear. Eu vou falar mais da combinação linear na próxima aula, mas aqui, ó, se uma linha ou coluna é uma combinação linear de outras linhas, tá? No caso aqui, ó, a do meio, né, a coluna do meio é a primeira linha somado com o múltiplo da segunda, né? Um múltiplo da primeira, no caso 1, por exemplo, né? Somado com o múltiplo qualquer K da segunda, né? Então aqui A mais KC, D mais KF, G mais KI. Beleza, pessoal? K aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Isso aqui significa que a segunda coluna é uma combinação linear entre a primeira e a terceira. Dá uma olhadinha na teoria, esse conceito de combinação linear. A gente vai falar na próxima aula um pouquinho mais, mas olha lá. Pessoal, o determinante dessa matriz aqui, escrita desse jeito, vai ser zero. Por quê, pessoal? Porque pelo que a gente acabou de ver, isso aqui seria ADG, né? CFI mais ADG. KC, KF e KI. KC, KF e KI. E a última coluna repete também. CFI. E aí, pelo que a gente acabou de ver, né, pessoal? Essas duas propriedadezinhas. Essa primeira matriz tem duas colunas iguais, então o determinante dela é zero. E essa aqui é a matriz
ADC, CFI, CFI, onde a segunda coluna foi multiplicada por K. A gente acabou de ver que isso aqui é igual a quê? K vezes, né? CDG, CFI, não, desculpa, ADG, né? CFI, CFI, que é uma matriz com duas colunas iguais, logo, ela também vale zero, né? Ela também vale zero, logo, uma matriz onde uma linha ou uma coluna, uma combinação linear das outras, tá? Também isso aqui é igual a zero. Beleza, pessoal? Então aqui um brevezinho apanhado disso aí, tá? A teoria tá mais completa. Essa aula aqui de hoje, né? Esse material teórico é para as duas aulas, para a de hoje e para a próxima. Na próxima a gente vai falar um pouquinho dessas teorias, mas vamos botar em prática, tá? Vamos botar em prática isso aí? Fazer o exercício número 1 da lista para começar a trabalhar? Exercício número 1, então, né? Para analisar cada um desses casos aí, de verdadeiro ou falso, tá? Uns mais diretos que outros, né? Mas aí com o que a gente acabou de falar aí das propriedades, tá? Eles vão sair... Vamos ver, né? Vão sair relativamente fácil, vai ser relativamente fácil de fazer esse exercício aí. Muito bem, pessoal. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Pessoal, o terceiro a gente não falou, mas é logo a primeira propriedade e ela é bastante evidente, tá, pessoal? Uma matriz que tem uma linha ou uma coluna com os elementos todos nulos, o determinante dessa matriz vale zero. É claro, né, pessoal? Só pensar no desenvolvimento de Laplace com relação a essa linha, ou no caso aqui a essa coluna, né? Vai ficar um bando de determinantes 3 por 3, mas cada um deles multiplicado por zero, né? Então é óbvio que isso aí vai dar sempre zero. Tudo bem, pessoal? Aqui no primeiro, ó. No primeiro, claramente, né? Quer dizer, você pode demorar um pouquinho a ver, mas não demora muito não, né? Que essas matrizes aqui, essa matriz que a gente está calculando determinante, tem duas linhas iguais, tá? Então, esse item aí é verdadeiro, tá, pessoal? Assim como o terceiro também, que o terceiro era esse aqui igual a zero, né? Também verdadeiro, tá bom? Também verdadeiro. Beleza, pessoal. O quarto, vamos passar para o quarto aqui, daqui a pouco a gente analisa o segundo, pessoal. Olha só o quarto como é que é. Ó, tem que lembrar algumas coisinhas, né? De trigonometria, de fatorial, né? Mas aqui, ó, propriedade fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de qualquer arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco é 1. Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. Menos 7 mais 9 é igual a 2. O que eu estou querendo argumentar com você, pessoal? Que essa primeira linha somada com a primeira coluna somada com a segunda coluna, isso está me dando a terceira coluna, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, teorema fundamental da trigonometria. Menos 7 mais 9 é igual a 2. 0 fatorial é 1, somado com 1 fatorial é 1 também, é igual a 2. E 1 menos x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 para qualquer x real, né? Então isso aqui, a primeira linha somada com a primeira coluna, a primeira coluna somada com a segunda coluna está dando a terceira coluna, não interessa o valor de alfa nem o valor de x. Quando acontece isso, essa última propriedade que a gente já viu, né? Isso aqui significa a terceira coluna, é uma combinação linear das outras duas, tá? Então, isso aqui realmente é igual a zero, né? É aquela expansão ali, né? Você troca isso aqui pelo somatório, abre ela, fica duas matrizes ali com duas colunas iguais, tá? Então, isso aqui é verdadeiro também, esse itemzinho, número 4, também é verdadeiro. Beleza, pessoal? E aqui, nesse segundo aqui, pessoal, é falso, tá? Na verdade, esse determinante também vale zero. Por quê? Eu demorei um pouquinho a enxergar, mas... é porque tem muitos números, né? Mas a quarta coluna é 5 vezes a primeira. Então ela é um múltiplo da primeira. Quando você tem duas linhas ou duas colunas que uma é múltiplo da outra, então a gente já viu, né, que o determinante vale zero mesmo, né? Então esse item aqui seria 0 e não 25. Logo, esse número 2 está falso. Beleza, pessoal? Quarta coluna, 5 vezes a primeira, ó. 2 vezes 5, 10, menos 1 vezes 5, menos 5, 3 vezes 5, 15, 1 vezes 5 é 5, certo? Logo, a quarta coluna é múltiplo da primeira, isso significa que esse determinante dá 0, não 25, falso para o número 2. Beleza, pessoal? Vamos passar aí para o exercício número 2, então, nessa lista?
Pessoal, exercício número 2 então, né? É dado uma matriz M, fala que o determinante dela vale 5 e pede para calcular o determinante dessas matrizes aí, ó, nas letras A, B e C, tá, pessoal? Na letra A, a segunda linha está sendo multiplicado por 2, tá, pessoal? Então, na verdade, isso aqui, ó, é 2 vezes o determinante da matriz M, né? A, B, C, X, Y, Z, M, N, P, né? Ó, as duas linhas aqui. A segunda e a terceira permanecem intactas e a primeira foi multiplicada por uma constante, né? A gente viu essa propriedadezinha, que na verdade isso aqui então vai ser a constante vezes o determinante da sua matriz. O determinante da sua matriz foi dado que vale 5, então a letra A aqui vale 10, pessoal. Tudo bem? 2 vezes 5, 10. Aí na letra B, pessoal, tomar um pouquinho de cuidado, tá? Na letra B significa que a matriz toda está sendo multiplicada por 3, né? É o determinante 3 vezes M. Como é que é uma matriz multiplicada por um número real mesmo? Todos os elementos de todas as posições são multiplicados por essa constante. Então fica 3A, 3B, 3C, 3M, 3N, 3P e finalmente 3X, 3Y, 3Z, pessoal. E isso aqui significa exatamente o quê? Gente, significa que eu peguei essa primeira matriz aqui, ó, vamos pensar passo a passo. Aí multipliquei a primeira linha dela por 3. Logo, o determinante dela ficou multiplicado por 3. Aí eu peguei essa já com a modificação da primeira linha e multipliquei a segunda linha por 3. Então, com relação a essa, que o determinante já estava sendo multiplicado por 3, ela passou a ser multiplicada por 3 mais uma vez. Né? Aí eu peguei então essa matriz que já era 3A, 3B, 3C, 3M, 3N e P. Só que X, Y, Z aqui, eu multipliquei a terceira linha por 3. Então essa matriz, cujo determinante já tinha sido multiplicado por 3 duas vezes, vai ser multiplicado por 3 mais uma vez. Em outras palavras, significa o quê? Que isso aqui vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Beleza, pessoal? 3 para cada linha que foi multiplicada aqui. Logo, o determinante dela é igual a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 5, 135. Beleza, pessoal? Ou, em outras palavras, se você multiplica uma matriz de ordem N por K, uma matriz, né? Não uma linha dela, a matriz toda por K, o determinante dessa matriz vai ser igual a quê? K elevado a N. No caso aqui, K é 3 e N é 3 também, né? Então aqui ficou 3 ao cubo, vezes o determinante da matriz original. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é mais uma propriedadezinha ali, né? Que na verdade é consequência de multiplicar linhas ou colunas por uma constante. Tudo bem, pessoal? E aqui, pessoal? E aqui, o que você fez, né? O que você fez nessa matriz aqui, pessoal? Essa matriz é assim, ó. Na verdade, parece que a linha dela foi multiplicada por 3, mas aqui não apareceu um 3, né? Aqui apareceu um 6N. E a segunda, na coluna, né? E parece que a segunda coluna tinha sido multiplicada por 2, mas na verdade não, porque aqui não aparece 2, né? Aqui aparece um 6. O que significa isso, pessoal? Na verdade aconteceu essas duas coisas, tá? Você pode pensar no seguinte: primeiro você pegou a sua matriz M e multiplicou a segunda coluna dela por 3, tudo bem? Então ficou assim, ó, 3N, 3Y, C, 2P, CP e Z, certo? Então o determinante dessa matriz aqui, ó, que eu vou chamar ela de B, tá? Só pra gente escrever menos depois. O determinante dela, né? As barras aqui indicando determinante. É igual a quem? Ora, é a primeira que eu multipliquei a segunda coluna por 3. Então, o determinante dela é 3 vezes 5, que é igual a 15, certo? Agora, eu peguei essa matriz B aqui e multipliquei a segunda linha por 2. Ó, essa matriz da letra C é essa matriz que eu chamei de B, multiplicando a segunda linha por 2. Então, quem é o determinante dela? É
duas vezes o determinante dessa matriz B aqui, que a gente escreveu, essa matriz intermediária aqui. Tudo bem, pessoal? Multipliquei primeiro a segunda coluna por 3, depois a segunda linha por 2. Então, isso aqui eu multiplico a matriz primeiro por 3, depois por 2, né? Então, fazendo esse passo intermediário, isso aqui vai ser duas vezes determinante de B, que é 15. Ou seja, o determinante dessa matriz C é igual a 30. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente usou duas vezes a propriedade de multiplicar linhas ou colunas, né? Multiplicamos primeiro a segunda coluna por 3, depois a segunda linha por 2. Ok? Vamos passar para o exercício número 3 aí, então, gente? Então, exercício número 3, ó, ele te dá uma matriz 4 por 4, fala que o determinante dela é 3, tá? Fala que o determinante dela é 3. E aí pergunta, quanto é o determinante do dobro da sua transposta, pessoal? A gente viu, né? A gente recordou que a transposta, você troca a linha pela coluna, tá? E aí o determinante, então, da transposta, a gente viu que não se altera. Logo, o determinante da transposta é igual a 3 também. E aqui, o mesmo cuidado que a gente tomou no exercício anterior, tá? Com a letra B, né? Ele quer o determinante do dobro da transposta, quer dizer, duas vezes a transposta. Não duas vezes uma linha da transposta, né? Duas vezes cada linha, né? Duas vezes todos os elementos da transposta. Aí a gente já argumentou no exercício anterior, né? Vamos argumentar de novo aqui, ó. Só que essa matriz ela tem 4 linhas e 4 colunas, né? Ela é 4 por 4. Então, multipliquei a primeira linha por 2. Né? A transposta aqui, a primeira linha dela eu multipliquei por 2. Vamos pensar assim. Então, o determinante foi multiplicado por 2. Mas eu multipliquei também a segunda, também a terceira e também a quarta. O que é isso? 2 elevado a 4, porque minha matriz é 4 por 4, tudo bem? Vezes 3, né? Para cada linha que eu multipliquei, ou se você quiser pensar em coluna, né? Para cada coluna que eu multipliquei, eu multiplico o determinante por 2, né? Para cada coluna que eu dobrei. Mas no caso, eu dobrei todas as colunas, né? Então, cada coluna, ou cada linha, né? Foi multiplicado por 2. Logo, a sua matriz, o determinante da sua matriz, que valia 3, foi multiplicado por 2 elevado ao número de linhas, ou o número de colunas, porque o determinante só vale para a matriz quadrada, né? Então, eles vão ser sempre iguais aí. Beleza, pessoal? 2 a quarta é 16, vezes 3 é igual a 48, ok? 48 aí, a resposta desse exercício número 3. Vamos lá para o exercício número 4? Então, pessoal, esse exercício te dá uma matriz, te dá o determinante de uma matriz, que é essa aqui, fala que ele vale 70. Ó. Essa matriz depende de A, B e C, e ele está falando que esse determinante vale 70. E aí ele pega essa matriz de baixo aqui, ó, e pede o determinante dela, tá? E essa matriz de baixo, né, se você tira a última linha dela, né, você percebe que você está quase, né, trocando a segunda, a primeira e a terceira coluna de posição aqui, ó. Ó, 4 troca de lugar com 2, o 2 troca de lugar com 0 aqui, né? O 1 com 3, né? Estão trocando de posição também, né? Primeira e terceira coluna, mas na última linha acontece uma coisa diferente, né? Que foge do padrão um pouquinho, tá? Bom, pessoal, então aqui, para a gente começar a raciocinar nesse exercício 4, eu peguei uma matriz B, que é exatamente a troca de colunas da primeira e terceira coluna de posição com relação à matriz que foi dada. Eu chamei essa matriz de B, tá? Então B aqui, ó, é a matriz que foi dada, realmente trocando a primeira e terceira linha de posição, né? Não só até a terceira linha, mas toda, né? Ela completa. Isso aí, pessoal, é uma propriedade que está na teoria, fácil de ver pelo argumento indutivo também. Você pega uma 2 por 2 ali, né? Igual a gente fez para demonstrar a propriedade de duas linhas iguais, né? O determinante dá 0. Quando você troca duas linhas ou colunas de posição, o determinante dessa matriz troca de sinal, tá, pessoal? É uma propriedadezinha que as matrizes têm, tá? Que os determinantes têm. Quando você tem uma matriz quadrada e você troca duas colunas de posição ou duas linhas, porque como a gente viu, tudo que vale para a linha vale para a coluna, porque o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz, né?
Então isso aqui troca o sinal. Então o determinante dessa matriz B intermediária que a gente está pegando aqui, ela vale menos 70. Tá, pessoal? Agora vamos pensar nessa matriz B com a matriz que está sendo pedida no exercício, né? Com o valor do determinante da matriz que está sendo pedida no exercício. O que acontece com ela, pessoal? Esse B mais 3C aqui significa o seguinte, que você trocou a quarta coluna, tá? Por B, né? Quer dizer, pela a soma da galera, a quarta linha, desculpa, pela soma da galera da terceira linha, mais o triplo da quarta. Ó, B mais 3C, tá? Aqui também, ó, o zero também, se você pensar bem, ó, o zero também é o cara que está na terceira linha, 3, mais 3 vezes menos 1, o cara que está na quarta linha, né? Mais 3 vezes menos 1. O menos 1 também, pessoal. O menos 1 também, porque ele é igual a quem? A ele mesmo, que é o cara que está na terceira linha, mais 3 vezes 0, tá? E o 7 também, porque o 7 é igual a quem? É o 1 que está na terceira linha, mais 3 vezes 2. Então, se você enxerga agora isso como essa soma em cada posição, você pode usar aquela propriedadezinha que a gente falou agora, antes de começar a fazer exercícios, né, na aula de hoje, né? Você vai pegar, vai repetir as 3 primeiras linhas. 4, 3, 2, desculpa, C. 1, 0, 0, 0. 1 menos 1, 3B. E aqui você vai pegar as primeiras parcelas, só as primeiras, né? Então vai ser 1 menos 1, 3 e B. 1 menos 1, 3B, tá? Tudo bem? E o determinante dessa matriz aqui é 0. Por quê? Porque ela tem duas linhas iguais, né? Ela tem a segunda, a terceira e a quarta linhas iguais. Então o determinante dessa matriz é 0, mais o determinante de quem? Mesma coisa, né? 4, 3, 2A, 2, 0, 0, 0, 1 menos 1, 3B. Você repete as 3 primeiras linhas, né? E agora vem as segundas parcelas, né? As segundas parcelas que é quem? 3 vezes 2, 3 vezes 0, 3 vezes menos 1, vou botar menos 3 aqui, pode ser? E 3C. 3C. E essa matriz é o que, pessoal? Ela é idêntica à matriz B, mas a terceira linha foi multiplicada por 3. Ó. 3 vezes 2, 3 vezes 0, 3 vezes menos 1, que é menos 3, e 3 vezes C. Isso significa, então, que o determinante dela é o triplo do determinante da matriz B. Mas a matriz B, a gente viu que o determinante dela vale menos 70. Então, o determinante dessa matriz, do exercício aí, é 3 vezes menos 70, que vale menos 210, que dá menos 210. Beleza, pessoal? Então, esse exercíciozinho do ALVA aí, propriedade determinante. Dá uma estudada, pessoal. Pega esse material teórico ali, não só dessa aula, mas da aula seguinte, que a gente vai ver também, as outras propriedades todas. Ver essa coisa da combinação, né? Combinação linear de outras linhas e tal. Na próxima aula a gente vai voltar a falar disso com mais profundidade um pouquinho, tá? As próximas propriedades são um pouquinho mais profundas. Tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.